Maki se transformou numa bola de carne viva e começou a devorar pessoas. Essa é a premissa de Kimi ga Nikkou na Temo, um mangá de apenas 7 capítulos que apresentam um fim do mundo misterioso no qual as pessoas começaram a se transformar em amontoados de carne devoradoras de humanos. Tudo aconteceu quando Hinako estava em mais uma de suas caminhadas noturnas e ela se deparou com algo muito estranho que estava acontecendo num beco escuro. Ela ouviu o barulho de algo sendo mastigado, viu sangue e um monstro disforme sendo o autor de tudo isso. A cena foi tão surreal que a primeira possibilidade que ela pensou que poderia explicar isso era que ela talvez estivesse tendo um sonho muito realista, porque era impossível que existisse qualquer justificativa para o que estava acontecendo. Mas ela notou em meio à carne do monstro um brinco de borboleta muito familiar e, em sequência a isso, a silhueta impressa de sua amiga Maki. Apesar do completo absurdo, Hinako tratou o que viu apenas como um evento peculiar e voltou para sua casa para mandar uma mensagem para Maki porque ela queria confirmar o que tinha visto. Mas Maki não a respondeu e ela deixou para ver o que aconteceria no dia seguinte. A protagonista do mangá não carrega tanto quanto deveria o senso de medo e surpresa perante as coisas e tudo é visto apenas como casualidades, sejam elas macabras ou não. É claro que parte disso é por conta do teor cômico que traz uma carga mais leve para as atrocidades que acontecem porque o mangá mistura humor e horror. Mas há pequenos indícios que explicam o porquê de sua personalidade tão indiferente no sentido de as coisas são assim e não há por que se desesperar por causa delas. Quando Hinako se encontrou com Maki na escola, ela pensou primeiramente que tudo estava bem e que a coisa que ela viu no beco não tinha ligação alguma com sua amiga, porque apesar do brinco idêntico, havia uma pequena possibilidade de que outra pessoa também tivesse um igual. Mas para tirar suas dúvidas, ela decidiu mostrar a ela uma foto do monstro de carne que ela tirou e, para sua surpresa, Maki disse que era muito estranho que ela tivesse fotografado algo que ela tinha sonhado na noite anterior. Hinako pediu que elas conversassem sobre isso num lugar mais reservado e ela lhe contou que antes de sonhar com aquela criatura, ela tinha seguido com sua rotina normalmente no dormir às 10 da noite. Mas foi aí que ela, sem nem perceber, começou a experienciar um sonho extremamente lúcido. Maki saiu de sua casa perambulando pelas ruas escuras, mas a sua percepção sobre si mesma estava completamente diferente. Ela sentia que ao invés de caminhar, ela estava se arrastando e a sua linha de visão estava mais baixa que o normal. Nas palavras de Maki, a sensação que ela teve era de que ela estava sonhando com algo muito grotesco e nojento. E isso só se intensificou quando ela viu seu reflexo monstruoso na vitrine. Maki não conseguia se lembrar de muitos detalhes, mas uma das coisas mais vívidas era a fome violenta que ela sentiu. Uma fome tão grande que assim que ela viu um homem que estava visivelmente assustado com sua aparência, ela avançou na direção dele e o devorou. O seu estado transformado semiconsciente só conseguia pensar numa coisa, que estava tudo bem ela fazer aquilo. Quando contou isso para Hinako, Mako se sentiu mal pelo que fez porque ela tinha descoberto a partir do relato de sua amiga sobre sua nova natureza como criatura. Mas ao contrário do que poderia esperar, Hinako tratou o assunto com extrema naturalidade e morbidez, perguntando que tipo de gosto tinha a carne humana. Ficamos sabendo um pouco sobre a personalidade de cada uma delas através da forma como elas se veem. Enquanto Maki é uma menina mais reservada que quase nunca interage com os outros, Hinako é alguém mais enérgica que está sempre cercada de pessoas. Apesar da diferença e de nessa história se encaixar aquele ditado que diz que os opostos se atraem, o que as liga de fato é o quanto cada uma delas carrega um monstro dentro de si. Hinako aceita ajudar sua amiga a monitorar sua transformação para saber mais sobre o que está acontecendo, e é dessa forma que ela se depara de novo com um monstro de carne que aparece ainda maior. Hinako analisa sem medo algum a sua amiga transformada e descobre que Maki consegue se comunicar com ela e identificá-la mesmo não tendo olhos. Mas a amizade das duas não barra a fome de Maki que tenta devorá-la. Para a sua sorte, no momento em que ia atacá-la, um gato sai correndo e Maki pula em cima dele e o destroça. Mesmo tendo acontecido algo horrível, Hinako vê a cena com empolgação e só pensa no quanto aquilo era uma coincidência porque mesmo Maki tendo se transformado, ela continuava amando gatos. No dia seguinte, quando elas vão conversar a respeito, ficamos sabendo ainda mais sobre o quanto a personalidade de Hinako é distorcida. Maki desabafa sobre as coisas que ela estava sendo forçada a fazer em seu estado como monstro, mas Hinako diz que ela não precisava ficar assim, porque afinal de contas, ela só matou um gato de rua qualquer. Esse argumento, vindo com um sorriso e naturalização do absurdo, apresenta uma característica bem arrogante e possessiva de Hinako, que no fundo vê Maki com outros olhos. Essa paixão secreta faz encontrar justificativas para as atitudes do lado monstruoso de Maki, e qualquer coisa ou pessoa é vista como sendo descartável caso entre no caminho que coloca Maki como uma assassina. Hinako ajuda Maki a se acalmar e ela diz que descobriu algumas informações importantes.
Maki sempre volta à forma humana quando come e sempre se transforma quando dorme durante a noite, mas o mais importante de tudo é que ela precisa devorar algo vivo. A primeira medida que elas tomaram para frear a transformação foi se inibirem do sono tomando energéticos. Mesmo Maki sendo a única que precisava fazer isso, Hinako se dispõe a fazer o mesmo como uma espécie de pacto para enfrentarem essa situação juntas. Elas conseguem se abster durante 2 dias, mas essa força de vontade é suprimida quando o corpo pede por descanso. E o pior de tudo é que isso acontece exatamente onde não deveria, na escola. Maki conversa com Hinako sobre tentar dormir durante o dia porque a teoria delas era que a transformação só aconteceria no cair da noite. Ela diz que vai tentar fazer isso mesmo sendo muito arriscado, mas Hinako vem com outro argumento macabro dizendo que seria interessante se acontecesse exatamente o que ela estava temendo. Essa personalidade esquisita de Hinako é talvez explicada nesse momento quando o seu professor pergunta sobre o porquê ela estava tão machucada, já que Maki tinha a atacado. Hinako é o tipo de personagem de personalidade mais extrovertida que fala a primeira coisa que lhe vem à mente, mesmo sendo um completo absurdo. Mas quando ela fala numa espécie de piada sem graça que ela estava machucada porque tinha sofrido violência doméstica, vemos no final do mangá que talvez ela estivesse falando a verdade e as pessoas ao seu redor trataram como uma brincadeira por justamente estarem acostumadas com ela falando esse tipo de coisa. As duas conseguem descansar por alguns minutos e felizmente Maki não se transforma e isso acaba comprovando a teoria de que a noite era necessária para isso. Mas ao mesmo tempo, esse descanso as desarmou e elas aproveitaram do sono mais do que deveriam. Sabe quando você dorme e quando menos espera já se passaram horas e você toma aquele leve susto por tudo ter passado tão rápido? É exatamente isso que acontece. As amigas delas não as acordaram por saberem que elas estavam cansadas e quando Hinako despertou já procurando Maki e não a encontrou, ela ficou bem preocupada e saiu correndo pela escola. Quando Hinako a encontrou, ela viu Maki já transformada, mas numa forma diferente com seu corpo bem maior e alongado por conta do tempo que ela ficou com sua nova natureza inativa. Mas o pior de tudo era que ela já tinha devorado algumas alunas e estava segurando a perna decepada de uma delas. Hinako ficou tão concentrada olhando para Maki que ela só não foi devorada porque Kumi, uma amiga delas, pulou na sua direção e a empurrou. Só que esse ato heróico custou sua vida porque Maki a capturou e comeu de uma só vez a parte superior de seu corpo na frente de todos enquanto ela gritava por socorro. Por mais que Hinako tenha esse senso de indiferença tão grande pela vida das pessoas, quando Maki cuspiu metade do corpo de Kumi, ela ficou por um momento em choque por conta do que aconteceu, porque Kumi era uma amiga bem próxima que estava sempre as ajudando. O psicológico de Hinako por muito pouco não cede à brutalidade da nova Maki que ela tentava ver com naturalidade e ela quase chega a vomitar, mas ela força o seu corpo ao máximo para se controlar e volta para o seu estado doentio de banalização da vida para consolar Maki que está abalada pelo que fez. Maki tenta se jogar da janela, mas Hinako a impede e ela enfim pergunta para Hinako o que tanto faz sentido perguntar. O motivo para ela estar tão calma diante de uma situação tão perturbadora. Hinako explica que por mais difícil que tenha sido ver Kumi ser partida ao meio na sua frente, foi ainda mais complicado ver Maki atacando as pessoas. E isso já respondia qualquer dúvida de seu autocontrole exagerado, porque só mostrava o quanto ela se importava com Maki mais do que com qualquer outra pessoa. Maki tenta encontrar soluções para barrar sua voracidade, mas Hinako a impede e isso a deixa numa posição de sempre permitir que Maki faça o que precisa e que não assuma a responsabilidade por nenhuma das mortes que ela causa. Elas decidiram fugir para dentro de um lugar abandonado, longe das pessoas, e tentaram levar a vida do jeito que dava. Nos primeiros dias, Hinako comprou algumas marmitas com um pouco de dinheiro que ela tinha, mas mesmo na forma humana, o corpo de Maki já não aceitava comida comum e ela vomitava qualquer coisa que ela comia ou bebia. Maki é a única que tem plena consciência dos estragos que ela causa e do quanto ela precisa se vigiar para não dormir à noite. Quando ela tenta conversar com Hinako sobre a sua decisão de querer morrer, Hinako sempre consegue um jeito distorcido de amenizar as coisas, dizendo que ela não devia se preocupar com quem já não estava mais vivo. O mangá, apesar de bem curto, consegue nos dar uma visão interessante sobre quem de fato é o verdadeiro monstro na história. Um dia, Hinako comprou um taco de beisebol para tentar capturar um javali para Maki comer, mas quando ela não conseguiu, ela simplesmente optou por atacar pessoas, tendo o cuidado mórbido de deixá-las vivas para Maki ter a oportunidade de devorá-las ainda frescas. Hinako sabia que já não estava mais funcionando o plano de Maki de dormir durante o dia para ficar acordada à noite, porque seu corpo já não se comportava como o de uma pessoa comum. Ela conseguiu persuadir Maki a levando para dentro de uma sala onde as pessoas que ela capturou estavam e a trancou lá dentro para que o monstro em seu interior pudesse comer.
Hinako ficou do lado de fora com um sorriso no rosto ouvindo os gritos das pessoas sendo devoradas porque, enfim, mesmo contra a vontade de Maki, ela tinha feito comer. O fim da humanidade abordado como pano de fundo no mangá não se dá somente por Maki porque ela não é a única pessoa capaz de se transformar, embora ela seja a única que é mostrada dessa forma. Tudo o que ficamos sabendo é que outras pessoas em diversos lugares estavam passando pelo mesmo, mas ninguém sabia o motivo para isso que surgiu do completo nada. Como o mangá não tem tantos capítulos, essa resposta não se encontra em nenhum momento porque o foco está na relação das duas personagens e em como cada uma delas age como monstros em diferentes realidades e perspectivas. Maki não consegue ir contra sua natureza, já Hinako tem total controle sobre suas ações e não carrega peso algum na consciência. Essa sua decisão de caçar pessoas para alimentar sua amiga poderia até se encaixar na nova realidade de um mundo sem regras que está colapsando. Mas esse seu lado doentio sempre esteve presente muito antes do começo da extinção humana, que foi o que intensificou ainda mais esse seu lado. Hinako e Maki basicamente ficaram perambulando sem um objetivo final porque elas não tinham conhecimento algum do porquê as pessoas tinham começado a se transformar e o que precisavam fazer porque a vida tinha se tornado uma luta pela sobrevivência. Hinako continuava induzindo ideias absurdas para Maki, dizendo para ela mesma se permitir se transformar para caçar alguma pessoa para comer, porque já fazia dias que elas não tinham encontrado nenhum ser vivo. Elas conversaram um pouco sobre o que o mundo se tornou, e Hinako falou sobre o quanto era boa toda a sensação de liberdade que elas tinham, embora eu consiga ver apenas o oposto. O mangá se encerra quando as duas decidiram, depois de muito tempo, voltarem para a escola antes de partirem para um lugar ainda mais distante à procura de sobreviventes para matar. E foi nesse momento que elas se depararam com comida do lado de fora, ou melhor, com uma pessoa viva. Só que Hinako jamais esperava que a pessoa que elas iam encontrar era o seu próprio pai, que por uma extrema coincidência, estava ali para elas tanto no sentido de necessidade, porque ele podia ser devorado por Maki, quanto para trazer uma confusão interna em Hinako que não ia permitir que isso acontecesse. Mas o seu papel nesse momento provavelmente serve apenas para explicar de maneira silenciosa o porquê de Hinako ser assim. Quando o viu, Hinako ficou mais séria e pediu que Maki a esperasse porque ela ia resolver algumas pendências. Depois de um tempo, ela voltou dizendo que tinha se enganado e que ele tinha fugido. Mas não é bem isso que acontece, porque quando estão indo embora, Hinako diz que vai pegar um braço para dar para Maki comer, o que indica que ela o matou. Como tudo o que resta são teorias, Maki provavelmente sofreu algum tipo de abuso além do físico, porque a reação que ela tem quando vê o seu pai é bem estranha e claramente desconfortável. E quem sabe, isso talvez explique o porquê dela sair todos os dias durante a noite para ficar o mais longe possível de sua casa. Kimi ga Nikko na Temo não é uma história espetacular e muitos podem até achá-la bem ruim por conta de seus personagens planos, poucos capítulos e por não trazer um aprofundamento para o fim do mundo, mas ela tem o seu valor dentro do que se propõe como uma leitura curta. Particularmente, eu gostaria que mais desse apocalipse fosse aproveitado e víssemos uma abordagem ainda maior da relação tanto de uma com a outra, quanto delas consigo mesmas, principalmente Hinako, da qual não sabemos praticamente nada, mas entendo que o foco está na relação monstruosa das personagens. Geralmente nessas histórias de fim do mundo, as pessoas em algum momento começam a agir de acordo com o que acreditam de maneira mais individualista, mesmo que isso vá contra as normas de como o mundo funcionava, porque o cenário já não permite a mesma visão e dá oportunidade para os sobreviventes imporem suas próprias regras. Mas Hinako não se importa tanto com isso e age mais em benefício de Maki porque ela mesma coloca sua vida em jogo, dizendo que se Maki morresse, ela não teria nenhum motivo para continuar vivendo. Então suas ações não chegam a se encaixar nessa luta pela sobrevivência porque sua vida não tem tanta importância para ela. De qualquer forma, seja por ser apenas uma personagem feita de maneira propositalmente excêntrica para trazer esse tom destoante e comicamente sombrio que mistura o seu traço mais infantil com o que ela faz e fala, ou por ela ser o resultado de traumas e de relações familiares complicadas não mostradas com clareza, que vemos que o verdadeiro monstro da história não é aquele que se transforma no cair da noite, e sim o que se permite agir como um enquanto mantém no rosto um sorriso amigável e traiçoeiro. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.